Eu quero chamar a atenção para essa escola, chamada Escola dos Horrores. Porque essa é a definição. Definição de um pai. Depois de ouvir do próprio filho o que acontecia numa creche aqui em Porto Alegre. Imagine o coração de um pai numa hora dessas. Parou para pensar? Na semana passada, o SBT Rio Grande mostrou as denúncias dentro desta escola. Depois das reportagens exibidas aqui, o que aconteceu? Começou a aparecer mais gente. Outras famílias procuraram o conselho tutelar para registrar novos casos. E agora, a gente vai acompanhar, vai conferir mais trechos de depoimentos assustadores sobre as sessões de tortura sofridas pelas crianças de 3 a 5 anos aqui num colégio, numa escola que deveria proteger as crianças aqui no bairro Menino Deus. Marcelo Chemali, conta para o Rio Grande. Imagens de uma rotina comum em qualquer escola. Mas um detalhe chama a atenção. O sistema de vídeo monitoramento só foi instalado depois de uma série de denúncias de maus tratos contra crianças. O que as câmeras não teriam flagrado estão nos relatos das vítimas e das cuidadoras. Criança comendo vômito. Ela mordia as crianças. Quem mordia as crianças? A Bia mordia as crianças. E ela dizendo que quem mordia daí eram as outras crianças. Ex-funcionárias da escola contaram como algumas crianças eram escolhidas como alvo de uma prática perversa. Desde tapa na cara das crianças eu vi. E um choro desesperado, né? Crianças, bebês principalmente, no colo dela, deitados para comer. Não eram sentados, eram deitados. Ali ela enfiava a comida na boca e para a criança poder engolir, ela fechava o nariz. Testemunhas que não suportaram a pressão psicológica e pediram para ir embora. Eu me sinto muito culpada por não ter visto, não ter percebido isso antes, por ter deixado ficar por tanto tempo. Também, isso como mãe, e pelas outras crianças também. Este vídeo mostra uma das crianças que foi submetida à análise de peritos. O laudo oficial indicou que a menina sofreu maus tratos. Por que você não gosta de tia Bia? Ela bate? Bate quem? Meus colegas. Gente, ela... Aí eu não brincava, mas eu não queria mudar de escola. Isso ultrapassa a maus tratos, isso ultrapassa bastante. Isto vai para o campo da tortura. A sua formação está sendo absolutamente arrasada. No centro da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público estão as donas da escola particular de classe média alta. Mãe e filha foram indiciadas pela prática de maus tratos, com pelo menos 5 vítimas. Come! Porque a tua mãe tá pagando por isso e tu tem o mínimo para fazer é comer. Eu escutei isso. Eu fiquei em estado de choque. Tem que ser denunciado isso, para que seja coibido, para que seja reprimido. Na semana passada, o SBT mostrou que as investigadas escaparam de uma possível denúncia da promotoria do Juizado Especial Criminal. Elas aceitaram uma espécie de acordo. Seriam obrigadas a cumprir 300 horas de trabalho comunitário. Mas um caso mais recente aumentou a chamada transação penal para 400 horas. Após a exibição das reportagens, outras famílias procuraram o Conselho Tutelar para registrar os casos. Nós vamos sim procurar o Ministério Público para orientação, para tirar o máximo de informações sobre qual é o ponto que está esse processo, não? O que tem de evidência mais palpável para que a gente possa sim, né, manter essa suspensão, então, até que se desenrole essa situação, né? É uma situação bastante grave, das mais graves que apareceu aqui para nós, né?
Olha, é excelente reportagem do colega Marcelo Chemali, que se dedicou desde a primeira denúncia. É incrível o trabalho que ele fez de acompanhamento, de correr atrás de informações, ouvir pais, o mais importante de tudo, ouvir depoimentos, e ele vem acompanhando e o SBT vem mostrando esse assunto aí com exclusividade. Agora, é um caso que, a primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nas imagens. Eu acho que a imagem, a primeira coisa, ela fala por tudo. Olha ali, este gesto de uma professora já inviabiliza qualquer escolinha de funcionar, de se manter aberta, só por aquilo ali. Ou no mínimo afastar uma pessoa que faz isso. Olha, isso não tem explicação, isso não tem justificativa, não tem. E os outros relatos que a gente vai acompanhando e vai se assustando por isso que se chama escola de horrores. Agora, vai compreender uma coisa, num caso como este, algumas pessoas dizem assim, mas isso foi uma ex-funcionária que se incomodou e foi fazer uma denúncia, pois investiga a funcionária, investiga e ela vai se responsabilizar se ela não estiver falando com a verdade, a justiça é para isso. Agora, a escola se manteve aberta e está ainda. Ela só vai fechar na próxima sexta-feira, sabe por quê? Porque as proprietárias, vão fechar rapidamente, fizeram ali o acordo com a justiça. E esse acordo é uma coisa que a gente não compreende. Porque é o tipo de caso que normalmente a gente imagina que seja feita uma investigação maior. Mas aí o Ministério Público achou que não era assim, que não tinha muita prova, que era ex-funcionário ou algo parecido. Se respeita a decisão. Mesma coisa, Conselho Estadual de Educação, que estão começando a ver que a coisa ela é muito mais séria e muito mais grave. Aí, antes do processo seguir adiante, deram uma opção, né, que tem um termo jurídico assim, é o tipo de coisa assim, vamos fazer um negócio. Tu paga uma pena de tantas horas, foram 400 horas, e aí vocês não precisam responder e está tudo resolvido. E assim aconteceu. E a escola poderia continuar aberta, funcionando, só vai fechar porque as proprietárias decidiram fechar. Então assim, não é eu que estou inventando, não é o Marcelo Chemali, não é ninguém. Os depoimentos mostram isso, as imagens mostram isso. E a gente vai seguir nessa história, neste caso, que é um caso assustador, um caso preocupante, e nós vamos continuar acompanhando. Mais uma vez eu digo, não estamos inventando historinha. As imagens mostram, os depoimentos mostram. Marcelo Chemali ligou semana passada, teve contato com uma pessoa que conversou com um pai, e quando o pai soube dessa reportagem, começou a chorar, porque ele disse, agora sim eu entendo por que o meu filho não consegue comer na hora das refeições. Tá? Então a gente vai continuar em cima dessa história, sim.